Amém. Saúde todos com a paz de Cristo. Amém. Eu, antes de começar aqui, eu quero contar um pouco da minha história. E quando a pastora Rosa falou, Ian, o seu tema vai ser ressignificação, eu falei, meu Deus, é um tema que eu gosto muito, porque justamente é um tema que está atrelado à minha vida. E compartilhamos um pouco aqui antes, quando começar, contando um pouco da história. Por que ressignificação é tão importante? Como ela colocou ontem aqui para vocês. Quantas coisas carregamos da nossa infância, da nossa vida, disso tudo. Eu sou psicanalista, me formei esse ano, mas eu também sou fisioterapeuta há 23 anos. Eu falo que o meu consultório me levou à psicanálise. Por quê? Foi ali dentro, cuidando dos meus pacientes, que eu fui vendo e percebendo que as maiorias das doenças que os pacientes chegavam ainda no consultório estavam em tua alma. Coisas, de certa forma, simples de se resolver, mas precisa de coragem para enfrentar situações e começar. Então, antes de eu começar qualquer coisa aqui, eu quero colocar para vocês, tenham coragem de olhar dentro de vocês. Tenham coragem de olhar os porões mais escondidos. Para as donas de casa, eu tenho maridos também, homens que são bons também com a faxina. Sabe aquela história de tirar todos os móveis, olhar todo cantinho? Perceba-se isso. Porque às vezes é justamente algo que você, entre aspas, julga que é tão pequeno, que está te dificultando de viver realmente o que Deus preparou para vocês. E quando a gente falamos sobre ressignificação, eu já quero mostrar isso aqui, porque isso é um fruto de uma ressignificação. Esse meu livro, eu falo que no período da pandemia, enquanto a gente estava solado ali dentro de casa, o que vai acontecer, como vai fazer, eu confesso para os irmãos, foi o melhor período da minha vida. Foi o período que eu pude mergulhar, literalmente. Foi o período que eu cheguei, eu até brinquei com o pastor, eu cheguei para Deus, aqueles nossos embates com Deus. Eu falei, pai, por que você não me deu essa fome antes? Por que você não me mostrou isso antes? E o mais duro é quando o Espírito Santo fala, é porque você não estava preparada para saber. Tinha coisas que eu precisava arrumar dentro de você, para você poder acessar o que você precisava acessar. Então, muitas vezes nós queremos acessar, mas e aí? Qual é a sua parte para estar nessa situação, para realmente se conectar com o que o Pai preparou, o que Deus preparou para você? Então, nesse tempo de fisioterapia, eu sou casada. Hoje está acompanhando meu filho aqui de 21 anos, eu falo que é o meu Uber, meu escudeiro, meu protetor, meu guarda-costa, até ele arrumar a varoa dele, e aí eu falei, o maridão tem que ajustar as agendas para a gente estar junto. Mas, vamos começar? Eu quero pedir para colocar já a primeira ressignificação. Meu nome é Ana Lopes, sou psicanalista, até brinquei com a pastora, psicanalista cristã. Eu vou abordar algumas questões de exemplo, porque eu falo que nós precisamos ter um entendimento que a palavra, ela também é o nosso norte. Só que precisamos ter a responsabilidade de olhar para dentro da gente. Então, pode passar para mim. Então, vamos lá começar com a definição do que é ressignificação. Dando um sentido a uma experiência, geralmente transformando algo negativo em positivo. Tá? Ressignificação não é um momento que você só vai resolver as coisas que aconteceram na sua infância. Se a gente parar e pensar em ressignificação, a gente tem que ressignificar todos os dias. Todos os dias a gente encontra situações. Todos os dias a gente passa por situações. Então, eu sempre coloco para as meninas que andam comigo essa visualização, que fica mais fácil. O que o outro faz comigo é de responsabilidade do outro. Agora, o que eu faço com o que ele fez comigo é minha responsabilidade. Aí, isso eu tenho que entender. Se o outro falou algo e aquilo mexeu dentro de mim, opa, sabe? Pega o semáforo, se ligou a vermelha lá, vai para o amarelo, peraí.
está acontecendo? Sabe o que eu falo? Seja detetive dentro de você. O que está acontecendo? Por que isso está doendo em mim? Primeiro, é verdade que a pessoa falou que pode ser? A pessoa pode estar chegando para você falando uma verdade, te exortando, então assuma sua responsabilidade. Peraí, não, realmente, é verdade isso, eu preciso melhorar. Não, não é uma verdade. Então, por que você está colocando isso para dentro? Outra representação que eu falo muito é isso. Se um copo estiver cheio de veneno, ele pode me matar? Não. Ele só tem poder dentro da minha vida se eu ingerir. Vamos começar a ligar essa chave. Quantas coisas será que nós estamos... Eu vou fazer sempre essa ponte, infância e vida adulta. Por quê? Hoje na vida adulta vocês vão identificar. E essa racionalização da identificação que vocês vão passar, com certeza vão te ligar a uma ponte. E aí você vai começar a entender o porquê que a minha exacerbação, o que eu estou gritando aqui, por que eu grito aqui, aonde está o espelho, talvez o meu passado. A neurociência diz, através da neuroplasticidade neural, o nosso cérebro possui a capacidade de reorganizar e criar novas conexões. O cérebro adapta-se às novas interpretações de experiência. Vocês perceberam como é que Deus é tão perfeito? Ele nos deu um cérebro que pode, pela capacidade neural, se automodular. Então, não é o que te fizeram o resultado aqui. Você pode pegar e aí no processo você vai transformando aqui. Mas não é um fator dominante. É isso que eu quero colocar para vocês. Não é um fator dominante. Aquela história aquela comenta Maria, eu nasci assim, eu fiquei assim, Então você não está usando a sua capacidade de neuroplasticidade dentro do seu cérebro de modificar uma situação. Isso é possível. Deus nos deu essa ferramenta para trabalhar dentro do nosso cérebro. E como é que será que a gente está executando em perfeição essa nossa máquina cerebral? Pode passar para mim. A neurociência das emoções da percepção. As emoções são geradas pelo cérebro através das respostas complexas e automáticas a estímulos internos e externos. É exatamente o que eu estava falando. O estímulo externo, ele vai gerar dentro da gente um estímulo externo. E como é que é esse estímulo? Sabe, aí eu não vou entrar aqui, mas aí depois eu já vou dar... Pode perguntar a questão de temperamento e tudo, porque o exemplo, vou dar um temperamento colérico, quem não sabe depois vai, corre lá nela, pega essas ferramentas, eu estou dando trabalho. O temperamento colérico, ele tem uma gestão de sempre meio que explodir, mais irado, mais explosivo. Aí você imagina uma pessoa com esse padrão, com essa formulação, que vem de uma família que é muito autoritária, muito isso aquilo. Olha como é que é o molde. Ele precisa entender que ele precisa trabalhar dentro desse cérebro, dentro dessa máquina, para ele modificar. Existe, e essa é a beleza que a gente fala de entender o que está aqui na nossa cabeça. Porque a gente consegue modificar. Essas respostas envolvem várias estruturas cerebrais e processos que influenciam diretamente a maneira como o indivíduo percebe e reage ao mundo ao seu redor. E aqui eu quero dizer o seguinte, a maturação, essa parte aqui da frente do nosso cérebro é chamada de córtex pré-frontal, tá? Só grava? E ele, vamos dizer assim, se torna maduro, pensa numa fruta que está lá no pé, madura, está pronta para colheita, não está? Essa partezinha aqui do nosso cérebro, ela só fica madura com 22 anos. Então você pensa numa criança, numa folha branca, que ao longo do tempo, até 22 anos, ela está sendo ali marcada. Ela está sendo marcada. Tudo é marcado. E aí, qual vai ser a resposta? Depois dos 22 anos,
aquilo tudo está. Tem como, por mais que você pegue a borracha, tem como você apagar aquilo ali tudo? Não, vai ficar a marquinha. Só que quando nós entendemos isso, e aí ao longo do que eu vou falar, vocês vão compreender, nós conseguimos fazer dessa marca um testemunho valioso para a gente. A gente vai fazer dessa marca, muitas vezes, o que vai nos colocar em lugares que nem imaginamos. As emoções surgem como uma combinação de reações biológicas, interpretações cognitivas. Elas são geralmente quando o cérebro processa o estímulo, ativa circuitos neurais cerebrais. Pensa no seu cérebro como vários circuitinhos ali, todo mundo se comunicando perfeito. Todo mundo ali se comunicando. Só que numa marca dessa aqui, numa criança, foi e marcou mais fundo. O caminho era isso aqui, fazia. De repente ficou uma marca ali. Ele não vai conseguir fazer a linha reta mais. Ele vai ter que contornar. E muitas vezes, eu falo isso, que foi das experiências, nível de consultório, quando eu questionava algum paciente de uma situação, sabe qual era a resposta? Eu não quero falar isso. Você pode dizer tudo para mim, mas exatamente isso eu não quero mexer. E não nessa noite, eu já quero deixar outra chave. Se você tem alguma história, se tem algo dentro de você que você fala assim, isso não dá. Quando eu falo, meu coração aperta. Parece que está tudo apertando, parece que eu estou sendo todo esmagado. Resolva. Não ande mais desse jeito. Quando eu coloquei na questão da pandemia, que eu bati um papo com o papai, e ele colocou que tinha muitas coisas a resolver, porque isso foi, aos 38 anos de idade, iniciou meu processo de cura, da cura da minha alma. E uma das minhas perguntas para Deus foi, por que demorou tanto tempo? E eu falo para vocês, gente, hoje eu entendo, para me sair, para ter energia de sair lá do outro lado, de Angra, para vir aqui para falar para vocês, é porque eu entendo essa urgência. Eu já fui uma pessoa com uma alma toda fragmentada. E eu louvo a Deus por igrejas estar abrindo para falar desse tempo. Porque eu andei muito tempo no banco da igreja, com a minha alma toda fragmentada, e não vivenciando o que o Pai tinha comigo. Então, quando eu falo, e quando isso dá força e energia para a gente poder ir levar, trazer essa mensagem, é justamente por isso. A ordem, como eu queria. E outra coisa, vocês disseram, talvez Deus até enviou pessoas para falar, mas eu achava que não era importante. Eu achava que era só um tema. Ontem eu fiz uma live com as meninas que eu acompanho, e foi muito legal porque eu falei assim, é interessante uma de vocês entrarem. E o testemunho delas depois foi mais legal, porque eu falei assim, gente, eu vi aquelas lives, eu achava que era coisa de coach, que era tudo ensaiado e falava, achava que era tudo ensaiadinho. Mas Ana, eu entrei e falei, sensação boa. Mas sabe o que é isso? Elas entenderam quem elas são. Como foi colocado ontem. Elas entenderam, uma entrou na live dentro da cozinha. Eu falei, meu Deus, Deus te transformou tua mente, que tu tá com o cabelo pra cima, na cozinha. Mas sabe o que a Floriana? Eu nem liguei, porque isso não me importa. Eu sei quem eu sou. Glória a Deus. Isso não importa se eu estou na cozinha, se eu estou no banheiro, onde eu estou. É para falar de Deus, é para falar disso que Ele fez dentro de mim. Está aqui. Aleluia. E eu falo o seguinte: cada um aqui tem uma mensagem dentro de vocês. Cada um aqui. Hoje eu estou aqui. Amanhã vocês vão estar em outro lugar também falando. Falando dessa força de Deus de transformação. Pode passar para mim? E aí vamos entrar um pouco na ótica cristã, porque eu quero fazer essa ponte em relação à questão, porque muitos cristãos falam assim, isso é coisa de coach, isso é coisa disso. Não, gente, a Bíblia tem tantas histórias de pessoas que transformaram, que se transformaram, que no início falava, eu não sei falar, e pregou, eu não sei me comportar, e se comportou e foi rei. Eu não sei
Então, olha, como foi colocado crença limitante numa chave, talvez isso que grita dentro de você, sim, eu não sei, talvez é o que você sabe de fazer de melhor. Na perspectiva cristã, ressignificar e transformar o sofrimento em aprendizado, confiando nos propósitos de Deus. Eu falo que eu não sei o que vocês passaram, como também vocês não sabem, eu conto ali uma partezinha da minha história. Mas hoje eu compreendo que eu tinha que passar por tudo que eu passei para estar podendo testemunhar essa transformação. A transformação começa aqui, é gerada aqui. Não adianta gerar sem não mudar aqui. As duas coisas têm que estar ligadas. Precisa dessa conexão. Senão nada, não adianta. E aí vamos voltar um pouquinho na questão da maturação. Poxa, vamos colocar ali, uma criança, ela foi gerada, talvez dentro do ventre onde a mãe teve algum problema, aquela coisa, entrou num ambiente também no qual ela não foi muito quista e está isso aquilo e tal. Chegou, vida adulta. Aí essa mesma criança, e um adulto já hoje, ele foge de uma situação, ele se esconde, ele não gosta de confronto, ele não se posiciona. Será que ele vai continuar nesse ambiente que ele percorreu ao longo desse momento todo? Ou ele vai ter coragem de falar, olha, tem alguma coisa errada aqui. Não, eu preciso de ajuda. Não caminhe sozinho. Não caminhe sozinho. Eu falo que o mundo lá fora fala para você assim, vai na tua força, vai. Pega alguém caminhando lá. A palavra já diz sobre isso. Por quê? Porque vai ter momentos, e eu sempre falo isso, o processo de cura, de olhar para dentro, não é um processo tão gostoso, não é um processo fácil, mas é um processo libertador. E é tão gostoso quando a gente escuta de outra pessoa trabalhando assim, e essa da cozinha, onde ela falou assim, Ana, quando eu vi você chamando, eu só apertei o botão e fui. Fui ali falando e tudo, e eu cortei, porque se deixar a gente ia virar uma... Eu falei, ó, vambora, porque já tá, né? E aí, quando depois ela falou assim, Ana, eu consegui, é libertador. Gente, como? Um ajuste. E aí eu vou falar, sabe quanto tempo eu basicamente trabalho com ela? 10 meses, a gente começou dia 1º de janeiro. Tá? Vocês estão compreendendo que não é algo que vai, não é uma faculdade, não é um pós-doutorado, é nada. É a velocidade da tua vontade de mudar. Essa é a determinante da modificação, da transformação que você vai realizar. É a sua vontade. O papel da fé na mudança da percepção de situações desafiadoras. Se a gente não tiver fé, a gente não consegue, gente. Se a gente não tiver fé, a gente não consegue andar. Se a gente não tiver fé, Deus não coloca pessoas saudáveis, maduras do nosso lado. Quando eu falei para não caminhar sozinho, também peça para que caminhe com pessoas saudáveis e curadas, por favor. Por favor. Olha, eu sempre gosto de dizer uma estatística que nós somos a média das 5 pessoas que mais andamos. Nós somos a média das 5 pessoas que mais andamos. Começa a fazer o dever de casa. Chega em casa hoje, analise como são as suas 5 pessoas que você mais ama. Ela está te incentivando a crescer? Como é que está esse relacionamento? Como é que ela te influencia? Cuidado. Tenha um cuidado. Aí você fala assim, Ana, dessas 5, uma realmente, as outras 4. Então, aumente a tua fome, trabalhe com a mente para que você seja o diferencial junto às outras pessoas. Seja diferencial. Porque senão vão ser 5 doentes. Você sozinho, dentro de um quarto, olha a força que tem. Peça ajuda. Eu sempre coloco isso quando eu estou dentro de uma igreja onde tem pastores, louvo a Deus por essa liberdade que eles dão. Chega para eles e conversem. Tenha humildade, entenda isso, gente.
Quando nós pedimos ajuda, nós estamos trabalhando dentro de nós a humildade. E essa é o primeiro terreno no qual a gente pisa. É entender que nós passamos por situações desafiadoras, passamos por questões que realmente no momento, e eu estava até falando sobre, tem algumas coisas dentro da psicanálise que eu falo para vocês, até hoje eu fico, pai, como diz o início do atendimento, um paciente novo, assim, Senhor, por favor, esse não. Porque tem um assunto que realmente eu falo que dói dentro de mim. E o mais doido e o mais dolorido, o mais é o assunto lá fora. Então precisamos começar essa modificação. Pode mudar para mim? E aí, lógico, como eu falei da questão, eu quero dar o exemplo de José. Para mim, um exemplo de ressignificação é esse homem. Eu sempre falo que quando eu estou com desafio, eu penso nele. Porque eu falo para vocês, gente, tem que ter muita fé, muito amor para passar por que ele passou. Exemplo de José, que ressignificou o tempo da escravidão e prisão, entendendo que fazia parte do plano divino para salvar a família e a sua vida. Vocês já pararam para pensar que talvez a transformação da mente de vocês não é só para vocês, mas para a sua família? Vocês já pararam para compreender o tamanho da importância de vocês buscarem compreender, primeiro, quais são os seus problemas? Olhar de uma outra ótica, e eu vou dar mais para frente um exemplo relacionado a isso. E vocês começarem a mostrar que é possível. É possível. É possível transformar, é possível ressignificar, é possível. E essa ressignificação que você começa a fazer, como eu falei do exemplo da criança, que ela tem essa problemática e vira um adulto, e sempre eu falo assim, o adulto complicado, o adulto difícil foi uma criança, ou melhor, é uma criança ferida. Ele só exacerba aquilo ali. No reflexo, ele só exacerba o que está acontecendo ali. E até quando ele vai ser essa criança ferida? Até quando? E é tão assim, porque quando você começa a ver a transformação dentro de uma pessoa, você começa, lembra que eu falei das 5 pessoas? Ele começa a modificar esse microsistema, e desse microsistema, outros microsistemas vão se modificando. E eu falo para vocês, eu acredito numa sociedade curada e saudável lá fora. Justamente porque cada vez mais esses assuntos estão vindo à tona. Cada vez mais a gente está sendo trabalhado isso aqui, ó. Eu falo, fazer aquela faxina bem feita dentro de casa, mas não dentro de casa, dentro da nossa casa aqui, dentro do nosso interior. E às vezes você pode estar pensando assim, Liana, eu já vivi tanto tempo com esse problema. Esse problema já faz parte da minha vida, da minha caminhada. Eu tenho hoje 45 anos. Eu falo para vocês, o período da pandemia de 2020 foi realmente grande mergulhar. Com 38 ali, foi o mergulhar. E o que eu vivo hoje, gente, é realmente algo muito... Eu brinco que eu falo assim, nem no meu sonho eu sonhei que eu estou vivendo hoje. Nem no meu sonho, porque eu não tive audácia de sonhar. Eu não tive audácia. E eu falo um pouco aqui, quando mais nova, meu filho está aqui de prova porque antes era complicado, a língua portuguesa para mim era uma dificuldade. Pense alguém com uma dificuldade. E quando Deus literalmente fez essa gestão do livro, eu falei, como assim? Vocês conseguem compreender isso? Que não é tempo, não é a questão? E aí eu coloquei algumas situações aqui dentro de José. A ideia de ódio aos irmãos, a venda de escravos, a falsa acusação de adultério e o esquecimento na prisão. Será que tem José nessa noite aqui hoje? Será que tem José que vão olhar as situações que passaram dentro do teu interior
E vou falar assim: não, pai, arruma a casa, me ajuda a arrumar essa casa. Porque eu quero ser aquele que vai salvar a mim e a minha família. Deus usa tudo, até o nosso sofrimento. Tudo que você passou, através de Cristo, através da luz, tudo se transforma. Então, passa para mim, fazendo um favor. Emoções são geradas pelo cérebro através das respostas complexas automáticas a estímulos internos. Já passei. Não, pode passar essa. Então, ó, e agora? E eu quero colocar aqui. Posso ser? E agora? E Ana, eu tenho muita história. Eu tenho muitos problemas. Eu tenho muitas questões. E eu não consigo nem olhar. Quem tem coragem de vir aqui e pegar a bolsa aqui para mim? Quem é um corajoso ou corajosa para pegar a bolsa? E glória a Deus. Pega. Tá pesada? Se você for andar daqui lá na estrada, vai ser cansativo com esse peso? Muitos estão andando com bolsas pesadas. Muitos estão andando com bolsas pesadas. Mas aí tem que, quando a gente chama alguém para ajudar, pega uma alça. Ficou mais leve, não ficou? A gente consegue chegar junto lá na estrada, não chega? Mais fácil, não é? Aí quando a gente entende o nosso problema, o que Deus faz? Pode ir embora. Glória a Deus. Pode ir embora. E aí eu te pergunto, vocês vão andar com bolsa pesada até quando? Até quando vai andar com bolsa pesada? Vai pegar a bolsa, aí cansou aqui. Agora eu vou andar aqui. Aí pesou. Agora eu vou andar aqui. Porque eu tenho que chegar. Eu preciso chegar. Até quando? Até quando a gente não vai ter a humildade de chegar e falar assim: eu não vou entrar porque eu sei que amanhã é perdão, deixa com ele? Até quando a gente vai colocar problemas? E Ana, eu não consigo desenvolver, e isso foi uma resposta de uma das minhas que eu acompanho. Eu nunca entrei na faculdade porque me disseram que eu não sei estudar, que eu não sirvo para nada. Não é. Então você é isso. Não, eu não sou. Então peraí, tem alguma coisa errada. Você pegou uma bolsa pesada, colocou nas suas costas e parou. Não, vou ficar paradinha aqui. Eu não quero mais andar, eu sou assim. E se, como sempre, é até engraçado que ela começou na faculdade dela tem 2 meses, e essa semana mandou um áudio de gente que assim, eu confesso que eu fiquei muito feliz. Eu falo que não tem coisa melhor quando você começa a trabalhar com as pessoas, você vê as pessoas começando a abrir asas. Eliana, você não sabe o que aconteceu. Olha, essa que fez EJA para terminar o 2º grau, tá? Que não conseguia fazer nada, entrou na faculdade, ela hoje trabalha dentro de um hotel como camareira. Ela entrou na faculdade de recursos humanos. E aí ela falou comigo: você não sabe o que aconteceu? O quê? O professor montou um grupo e eu sou a responsável do grupo. Olha só. Então você está conseguindo ver que isso é possível? Você está conseguindo ver que isso é possível? Coloca a foto para mim. E eu não ia nem colocar essa foto, senão não estava. Mas ali na hora que o menino estava ministrando, essa era eu. Essa era eu. Um monte de mala, um monte de rancor, um monte de angústia, um monte de coisa. Aquela ali era eu. E eu falo para vocês que obesidade está muito atrelada a 3 feridas infantis: rejeição, abandono e humilhação. Mas não vou entrar nisso hoje não. E aí?
bagagens tem aquela mulher de verde ali? Quantas coisas ela tinha? Quantas coisas ela deixou que Deus, deixou que o processo, deixou que o entendimento, deixou que o olhar dentro do seu inteiro falou: não, eu não sou isso, eu não sou dessa forma. Não foi dessa forma que o Pai me projetou, eu não sou dessa forma, mas teve que mudar aqui. Porque se não mudar aqui, gente, não adianta. Daqui um tempo volta. Você volta. Você volta, você anda. Eu brinco, eu falo assim: você, entreguei para Jesus. Aí entregou, você começa a andar. Aí você dá os 4 passos. Não. Pô, já é minha, né? Não. Já é minha. Eu não sei andar sem ela. E ressignificar é literalmente tirar a bagagem, tirar a bagagem. Para chegar nesse ponto, muitas coisas, eu falo que a transformação iniciou internamente. A transformação, porque hoje as pessoas olham e andam aqui, nossa, tudo que a gente não sabe da história. Nem conhece a metade da história. Mas tudo é um processo, e glória a Deus por isso. Tudo é um processo, e dentro de todos os processos, eu não tenho, muito pelo contrário, eu não tenho vergonha daquela Iana Verde, também não tenho orgulho daquela Iana Verde, mas aquela Iana Verde, ela mostra e me lembra que eu preciso continuar falando sobre o interior para que mais pessoas acessem essa chave. Não dá mais, não podemos mais andar com malas, não podemos andar mais com situações que estão só estragando a nossa alma. Tem pessoas que estão literalmente mortas por dentro com a alma fragmentada. Estão mortas. Até quando? Até quando? Começa a se perguntar dentro de você: até quando eu vou acreditar no que falaram comigo? Até quando eu vou assinar essa sentença que me deram? Até quando? Essa é a verdade. Mas, Iana, lembra do papelzinho lá? Está marcado, não está? Usa a sua neuroplasticidade para que aquilo se suma. Não vai sumir totalmente. Aí está uma questão. Aonde muitos, eles não compreendem. Você, sabe quando, eu falo sempre assim, sabe quando você vai falar assim: Iana, essa situação eu curei? Quando você falar e aquilo não te doer mais. Lembra do primeiro estágio? As pessoas não podem nem falar. Não toca não, é igual aquela carne, aquele machucado ali. Não toca, dói. E aí daqui a pouco começa a arrumar, começa a melhorar aquela carne, aquilo tudo. E aí daqui a um tempo vira uma cicatriz. A pessoa: o que foi isso no seu braço? Isso aqui? Foi isso. Nem tem importância. Ressignificação de mente é um processo que precisamos ter entendimento, e começa aqui. Pode voltar para aquele slide para mim? Não é agora? E agora? E agora? Como é que você se vê? Qual foi a última vez que você olhou no espelho, de frente com você, olho no olho, e se conversou contigo mesmo? Qual a última vez que você olhou e falou: peraí, não, dessa forma não, pode mudar para mim? O passado ruim já não merece o seu tempo. Você pode colocar a mão no seu coração e falar essa frase? O passado ruim já não merece o seu tempo. Vocês já perceberam que toda vez que você pensa no exato problema, que aquilo dói, que você não resolve, coloca isso bem em caixa alta, e você não resolve, você está só gastando tempo. Você só está gastando tempo. Então traz à tona, resolva. Olha, nossa, foi isso, foi dessa forma.
Poxa, falaram isso, eu acreditei, mas eu não sou. Eu não sou. Eu vou provar para mim mesma. Começa com você. Você não tem que provar nada para ninguém, não. Começa por você. Olha para dentro e fala assim, não, peraí, deixa eu olhar aqui dentro, como é que eu estou? Pode mudar para mim? E eu quero deixar esse exercício de tomada de consciência. Como eu coloquei para vocês? O exercício prático, transformar a perspectiva sobre a experiência negativa e dar um novo significado para elas. Como é que vocês vão refazer esse exercício? Chega em casa, pega uma folha, coloca na folha assim, acontecimento. Eu não tive pai, eu não conheço meu pai, minha mãe brigava muito comigo, tá isso aqui. Ressignificação. Isso aqui, o que você precisa projetar aqui? Qual foi a dificuldade que você teve aqui? Para aquelas que, ou aqueles que não tiveram um pai tão presente. Comece a observar se você não tem uma figura masculina ali do lado. Quem foi a figura masculina? Escreva. A tomada de consciência que a gente fala é a gente poder observar nós mesmos. Porque também se você ficar só pensando, não, é isso, não, você se perde. Ainda mais com as donas de casa que tem muita coisa para fazer. Começa a pensar, já entra lista de compra, já entra para fazer outras coisas. E aí fica complicado. Pense a situação que tem causado dor, desconforto e tristeza. Pode ser um evento recente ou antigo que ainda afeta você. Escreva no papel cada detalhe do seu sentimento. Seja honesto com você. Essa é a parte principal. Seja honesto com você. É você uma folha de papel e uma caneta. É somente você, mas seja honesto. Eu falo que esse exercício de tomada de consciência foi algo que minha mãe me ensinou desde pequena. E eu me divirto muito com isso, porque ela sempre falava assim comigo, antes de você brigar com alguém, escreva. Escreva tudo que você quer falar com a pessoa. Escreva tudo. Aí eu pegava o caderno, tanto que eu tenho uma prática disso até hoje. Pegava o caderno sem escrevendo. Eu falava assim, agora você fecha, não fala não. No outro dia você lê. No outro dia, quando eu falei, meu Deus, ainda bem que eu não falei nada disso. Sério. Quantas coisas evitaríamos se não resolvesse as coisas na primeira emoção? E aí eu falo para você, talvez o que fizeram com você não foi porque a outra parte estava numa situação de emoção, que só exacerbou? Quando você olha de uma outra perspectiva, você começa a perceber, peraí, você começa a se questionar. Como eu usei o exemplo, minha mãe batia muito, brigava muito comigo, falava muitas palavras. Será que ela também não veio de uma cultura desse jeito? E entre aspas, isso é um padrão normal? E aí te machucou. Cabe você observar e retransformar e colocar a plasticidade neural dentro do seu cérebro para que isso não continue. É tomada de consciência da situação. É você colocar no papel tudo o que aconteceu com você. E Ana vai dar um livro, amém, glória a Deus, quem sabe um dia você também escrevendo algo. E é possível. Mas precisamos ter esse entendimento. Identifique o aprendizado, o que essa situação me ensinou sobre mim mesmo. E quais as forças internas ou habilidades que desenvolvi para com isso. Eu sempre falo o seguinte, a gente fala muito porquê, né? Quando está no problema, por que aconteceu? Por que eu estou passando por isso? Por quê? Vamos mudar esse porquê para quê? Para que eu estou passando por isso? O que eu aprendo com essa situação? Qual a habilidade que eu aprendo nessa situação? Isso é um processo de ressignificar. É você pegar toda a situação que você está passando e olhar de uma outra forma e falar, não, peraí, eu posso, estou passando por isso aqui, não, eu posso aprender, realmente. Chegou nessa situação porque eu realizei isso e chegou aqui. Então eu vou transformar isso aqui para que isso não aconteça de novo. Porque se vocês não fizerem essa tomada de consciência, se você não ressignificar, sabe o que vai acontecer? O tempo vai passar aqui, quando passar, vai acontecer de novo.
Eu sempre falo que a vida, ela é ciclos. Se você não aprende a lição naquilo que você está passando, você vai voltar lá para aprender de novo. Para poder, igual eu brinco, eu falo que é um videogame. O videogame, quando chega no final, ele não passa de uma fase. Você não tem que passar fase. É a nossa vida. Porque aí começa outra fase, igual eu brinquei com ela, o processo de coisa. Aí tem outros bichinhos, outras coisas para resolver, outras coisas. Mas você pulou de fase. Você cresceu um degrau. Você aumentou a tua força. Você intitulou um legado da tua família. Você está transformando aonde você está com esses 5 amigos, 5 pessoas que você mais anda. Você está sendo diferencial. Qual o diferencial que vocês estão sendo aonde vocês estão? Eu sempre coloco assim, as pessoas pensam no grande avivamento, uma rua, uma igreja. Eu falo, gente, sério, eu tenho uma visão do grande avivamento muito pouco. Eu imagino Deus olhando assim, a terra, e cada localzinho, um consultório, a igreja, uma padaria, um salão de beleza, cada local ali, falando. Só que para poder falar, a gente tem que ressignificar. Porque entende uma coisa, nós sempre vamos transbordar algo. Isso é natural, nós vamos transbordar algo. Ou é dor, ou é cura. Escolha transbordar cura. Por mais desafiadores que seja o processo que vocês estão passando, compreenda, seja aqueles que transbordam cura. Não caminha sozinho, peça ajuda no meio da caminhada. Quando achar que vai olhar e vai querer pegar a bolsa de novo, grita: oi, peraí, olha só, eu estou tendo, acho que um negócio, um delay aqui, estou tendo alguma coisa, me ajuda que eu não quero voltar não. Me ajuda porque eu não posso voltar. E à medida que você vai distanciando da onde você deixou as coisas, você já perdeu o caminho de retorno de pegar. Você já nem lembra mais. Então aquilo ali, ó, já nem faz mais parte do teu convívio. Mas primeiro você tem que identificar. O que você não identifica, você não muda. E o que você não muda pode te matar. É muito triste ver cristãos hoje, porque eu falo isso por mim, porque eu era um assim, que estamos ali, igual o reloginho, não vai, mesma coisa. Igual eu sempre falo o seguinte: daqui, dezembro, ano novo, todo mundo feliz ano novo, 2025. Se você não transformar a sua cabeça, é só mais um ano que você está passando. E não vai ser o seu ano. Então, permita-se olhar para dentro, para que seja o seu ano. Para ser o seu ano, você precisa olhar, observar, identificar quais são os erros, o que aconteceu, o que te fizeram, o que você se fez, porque vamos assumir as nossas responsabilidades, o que nós fizemos com nós mesmos. Nós possuímos um grande erro de achar que somos somente o resultado, produto final de uma história. Não. Nós também temos a capacidade de muitas vezes tornar uma bagunça a nossa história. Nós não somos resultado. Pode passar para mim, o que quiser. Coloque em 2 colunas, um ocorrido e a outra a resposta da pergunta. Escreva uma nova versão da experiência, focando nos aspectos positivos do crescimento pessoal e nos novos significados que você atribui a ela. É pegar toda a história. Eu falo com vocês, eu fui estudar no Rio com 18 anos, eu sou de Volta Redonda, fui estudar na capital. E essa prática da escrita já era muito consequente na minha vida. E naquela época, com uma menina de 18 anos que não conhecia Rio de Janeiro, não sabia de nada, meu Deus, eu falo que é só Deus mesmo para cuidar e mostrar os caminhos. E ali eu possuía muitas questões na minha mente que eu evitava o crescimento, mas ao mesmo tempo eu permitia que Deus me direcionasse e me codificasse algumas coisas. Aquela história das 5 pessoas, eu sempre, é muito gostoso isso, porque eu falo que não é nem foi coisa minha, de Deus, porque
Eu já procurava estar com pessoas, eu sempre falava, eu falo isso com meu filho, eu procuro uma pessoa que está um pouco mais à frente do que a mim. Por quê? Qual é a tendência? Ela me impulsionar para que eu evolua. Então tenha essa busca de ter alguém que está pelo menos um quadradinho à frente de você. Porque vai ser esse tipo de pessoa e você também seja um quadradinho à frente de alguém. Para que a pessoa chegue e fale, não, olha só, você precisa, e você passou, não, vamos olhar outra perspectiva, vamos tomar outra consciência relacionada a isso. E quando, né, meu filho chegou para a faculdade, eu brinquei com ele assim, vai morar, é fácil. Eu consegui, você consegue. E ele, não, mas aqui perto tem faculdade, vou ficar por aqui mesmo. Eu falei, pô, brincadeira. Mas ele tem o direito de escolha. Eu não fui aquela mãe que chegou e falou assim, não, meu Deus do céu, meu filho saiu de casa, como é que vai ser? Entende que aquela situação daquela menina de 18 anos, de certa forma, destravou algo para o filho aqui. Por quê? Porque aquilo foi um processo que foi passado e eu consegui ressignificar algumas questões para quando chegar aqui, não, peraí, tá tudo bem. Você consegue passar por isso. Agradeça o processo, termine o exercício com um ato de gratidão. Agradeça por ter passado por essa situação e ver o que ela trouxe de novo na sua vida. Isso ajuda a fechar um ciclo de dor e abrir um novo espaço de cura. Quantas vezes passamos por situações e questionamos a Deus? Pai, por quê? Por que eu estou passando por isso, Pai? Por que fizeram isso comigo? Por quê? Por quê? Para quê? Pai, tudo bem? Está acontecendo? Está difícil? Poxa, me mandaram embora, como é que eu vou fazer isso? Aconteceu isso por quê? Eu fiz algo que justificasse essa tomada de decisão da minha chefia? Aconteceu algo para quê? Porque se vocês não tomarem, tiverem essa tomada e essa ressignificação da situação, vocês só estão passando pela história. Vocês não estão sendo transformados. E quando vocês observarem, vocês vão cair na mesma história. Chega, né? Até quando? Até quando vamos carregar mochilas pesadas? Até quando vamos olhar para dentro da gente e falar, ah não, Iana, isso aí é fácil você falar. Falo para vocês, meus irmãos, muitas coisas eu passei que eu brinquei, esse porquê, eu falava quando pequena, eu falava assim, pai, tu tá forjando uma, né, porque caramba, tu tá me colocando umas guerras que quando, e aí veio agora na minha mente, quando aqueles soldados iam para a guerra, eles voltavam mostrando as cicatrizes de sobrevivência, não era? Eles voltavam mostrando aquilo, era como se fosse um troféu, porque superou, passou pela batalha, passou pelo processo quase de morte ali e voltou. O que você pode estar passando que pode estar beirando ali uma situação que você fala assim, eu não aguento mais? É triste quando a gente vê o índice, o Brasil, seu maior índice de suicídio, gente. Porque as pessoas não conseguem ressignificar a sua dor. A sua dor grita. É uma dor insuportável. Eu sei. Como eu sei disso? Mas só que as coisas só se modificam quando a gente começa a observar, olhar e falar, ah não, eu realmente, Ana, está passando alguma coisa, eu preciso me transformar. Então faça esse exercício, tenha isso como, sabe, não só no dever de casa não, tem como prática. Coloque no papel. Para aqueles que não gostam de escrever, falem, hoje todo mundo tem um telefone, faz um grupo com você mesmo. Olha e coloca um áudio, olha, hoje aconteceu isso, eu tô com uma raiva, eu tô com vontade de dar isso aqui pro papai, deixa lá. No outro dia, vai lá, escuta o que você falou.
E o principal, grava o outro áudio e fala: pai, obrigado porque eu entendi isso que aconteceu. Agradeça. Nós estamos vivendo um tempo onde a gente não agradece, a gente só agradece quando ganha as coisas. Mas entenda que as situações transformam o nosso caráter. As transformações das coisas que nós passamos transformam o nosso caráter. E eu acredito muito numa igreja com caráter transformado. Mas ela só começa quando nós olhamos o nosso interior, conseguimos ressignificar o que nós passamos e decidimos não levar isso mais, não levar esse peso para outra, para os nossos filhos e para quem estiver perto. Transborde cura. Transborde. Faça dessa cura uma força que vai fazer: não tem dificuldade não, eu vou. Não, eu faço. Sabe por quê? Gente, é tão bom. A liberdade é tão boa. A liberdade de você falar assim: nossa, não tem mochila nenhuma, não tem nada nem nada. Não é aquela Iana de vestido verde pesado daquele jeito. Não é nada daquilo. Porque eu entendi quem eu sou. Eu entendi que as feridas da rejeição não são o que me escreve. Eu entendi que não adianta fugir. Eu entendi qual é o meu chamado. Então, exatamente aonde talvez seja aquele assunto que você não gosta de falar, peça ajuda e resolva. Destrava isso. Destrava isso. Para que você possa realmente viver. Viver. Não dá mais para andarmos como múmias cheias de atadura. Pode passar para mim. Ressignificar. Não apaga o passado, mas transforma a forma como você enxerga, dando a você mais poder sobre as emoções do seu futuro. Ressignificar. Não vai apagar seu passado, compreenda isso. Você não vai passar num portal, numa porta e vai passar, acabou. Nunca mais pensarei nisso, Iana. Não. Você vai pensar, o pensamento vai ficar um pouco mais fraco, tá isso, aquilo, até que vai se tornar uma lembrança. Até que essa situação vai transformar uma lembrança. E com isso, você vai compreender as suas emoções. Com isso, você vai começar a gerenciar as suas emoções. Eu falo que hoje, gerenciamento emocional é a maior chave de mercado de trabalho. Tá? Gerenciamento emocional é algo, literalmente, hoje, muitos locais de trabalho estão de olhos. Por quê? Aquelas pessoas que conseguem se posicionar sem explodir, ressignificar, porque a grande questão da não ressignificação de uma ferida, de uma situação, é que lembra que eu falei do que a pessoa faz com você, é responsabilidade do outro? A pessoa te confronta e aquilo te conecta com quem ainda está machucado aqui dentro, pronto. Você vai agir como você sempre agiu. Só que você, porque na realidade está aqui dentro, e quando você percebe, você já fez. Pronto. Você poderia até estar certo. Você poderia estar totalmente certo do que você estava ali defendendo, pleiteando, mas você perdeu a posição, porque você não conseguiu controlar. Então, vocês conseguem entender como isso é importante, a ressignificação? Eu estou colocando já na situação, no trabalho de mercado de trabalho. Imagina uma pessoa, vamos colocar um exemplo aí, uma pessoa que foi abandonada e por ela ter esse sentimento de abandono dentro dela, ela tem uma necessidade de alguém ali coladinho, porque ela tem uma dependência. Vou criar um cenário aqui para vocês começarem a cadeira financeira. Tem uma dependência. Aí no local de trabalho está você mais um colega de trabalho. E exatamente esse colega de trabalho é mandado embora. Mas gente, eu gosto tanto dela. Eu só sei viver com ela. Eu vou para o trabalho, eu vivo com ela e com ela aqui. Aí você chega para o seu chefe
e vai questionar algo porque mandou a coleguinha embora. Vai brigar, talvez, questionar. Porque na realidade você criou um elo aqui de dependência. Mas o problema está na colega? Não. O problema está no patrão? Também não. O problema está dentro dela, que não entende as questões que estão ocorrendo. Porque ela precisa daquilo. Ela tem a necessidade da pessoa aqui do lado. Então comece a se questionar se as situações que você possa estar passando são reflexo de coisas que aconteceu com você e você não ressignificou, você não mudou a sua ótica de visão e você só está exacerbando no tempo presente. Então entenda isso, ressignificar não apaga o passado, mas transforma a forma como você enxerga, dando a você mais poder sobre as suas emoções e o seu futuro. Quem quer ter um futuro que esteja com a sensação de liberdade leve? Quem quer ter? Então começa pela sua responsabilidade. Querer sem ação é só ilusão. Comece a se questionar se você realmente quer. Eu quero, então faça. Eu preciso, então faça. Eu tenho necessidade, Ana, então faça. Tá difícil? Tá, pede ajuda. Olhe quem está um degrau à frente de você. Mas peça ajuda, não espere que alguém olhe para você e fale, quer não. Eu sempre falo muito uma questão, quando a pessoa quer ajuda, ela abre a porta. Ela se abre. Então qualquer situação que você colocar ali de resolução, como vai ser colocado amanhã, a pessoa entende que ela escolheu. Porque tem coisas na nossa caminhada que nós precisamos resolver. É difícil porque mexe com o nosso ego, mexe com o nosso orgulho. Vai carregar peso? Vai carregar tijolo até quando? Deus não chamou a gente para ficar carregando tijolo. E quando eu estou colocando tijolo aqui, não estou falando tijolo físico não, estou falando tijolo na alma. Aqui dentro. Então começa a observar isso. Faça a tomada de consciência. Depois o material está aí, e aí você pode passar para eles. Faça, escreva. Aprendam a escrever mesmo, de olhar, coloca áudio antes de fazer qualquer coisa. Eu brinco sempre que, eu falo para você o seguinte, vai conversar com alguém que você precisa tomar uma decisão, tem um copo d'água. Conversa com um copo d'água. Porque quando você quiser falar, toma água. Você vai conseguir falar? Vai ter que parar. E Ana, tá difícil pra caramba ter que resolver uma questão, mas eu não consigo. Anda com uma garrafinha. Sério, eu preciso. Não tem como, eu preciso pedir perdão para uma pessoa, mas eu não consigo. Pega a garrafinha, coloca do lado, olha só. Eu preciso pedir perdão para você, velho. Antes de eu falar mais nada, pronto, eu falei. Mas toma tomada de consciência. O que você precisa ressignificar hoje? Lista. E Ana tem coisa pra caramba, Ana, você não tem noção, é um pergaminho. Lista, começa de 3. Vai devagar. Pega os 3 mais doloridos. Que você vai perceber que talvez você olhar tem uns 20. Desses 3, desata 10. A ideia já foi junto ali no meio da história. Pega aquela história que você fala assim, nossa, Ana, isso dói demais. Só de falar que eu sinto aperto no meu coração. Você vai sentir aperto até quando? Você andou com esse aperto até quando e vai ficar até quando com esse aperto? Decida hoje para que você tenha futuro. Não adianta querermos futuro se não realizamos no presente, por causa do passado. O presente é um presente. Todo dia de manhã, quando você acorda, você recebe um presente de Deus. Eu sempre falo que todo dia de manhã a gente ressuscita. Todo
Alguém sabe que vai acordar amanhã? Eu não sei. Eu não sei se eu vou acordar. Mas eu ressuscito, eu acordo. E aí eu falo, nossa, Pai, que presente o Senhor me deu nesse dia, né? Então vamos lá, vamos na mão na obra, vamos trabalhar, vamos pensar o que eu preciso ressignificar, o que eu preciso construir para o meu futuro. Mas faça do seu presente literalmente um presente. Faça. Ninguém vai fazer por você. Ninguém. Ninguém. É você. O máximo que alguém vai fazer é assim, vai, mais um passo, pare um pouco, respira, você vai ter mais um pouco. É o máximo que alguém vai fazer por você. Mas o caminho é teu, o chão é teu, quem tem que andar é você. Então, pode passar. Aí chama agora, vou fazer? Eu quero chamar 3 corajosos aqui. É a corajosa de novo, bem corajosa, mais 2. Eu queria, se possível, um homem. Isso aí. Mais um. E por que eu chamei os homens aqui? É muito difícil, as mulheres elas têm mais facilidade de falar sobre a alma. As mulheres têm mais facilidade de demonstrar como está por dentro. Quando a mulher ela já começa chorando, aí ela já se deleita. O homem, ele tem uma certa, porque ele é criado dentro de um molde no qual ele tem, e é amém por isso que ele precisa ser forte. Mas ele precisa entender que dentro dele também existe uma alma que precisa ser trabalhada, que precisa ser cuidada. Então, parabéns para vocês, homens, que estão caindo aqui, por se posicionarem, por fazer a diferença, por ser a diferença. E que mais homens também levantem e sejam a diferença, porque precisamos, eu falo sempre que precisamos de ter homens que falam sobre cura. Porque existe uma situação da psicanálise que eu falo, meu Deus, a gente precisa, é latente. Porque precisamos que isso verbere, precisamos que isso fale, precisamos que a nova geração venha saudáveis. Talvez nós, eu falo, a gente é a tâmara, talvez nós não vamos comer o fruto que estamos plantando. Não vamos. Mas pelo menos nós estamos plantando. Porque senão ninguém vai comer. Hoje eu oro para que meus netos vivam uma sociedade saudável. Hoje eu oro por isso. E trabalho também por isso. Para que isso seja. Então, de uma forma profética. Cadê a tesoura? É a tesoura, pai? Olha, está amarrado? Eu vou pedir primeiro para o homem que vai lá e represente. Cortar lá. Eita, difícil, meu Deus. Isso. Vê a área. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E olha que coisa mais bonita, que quando ele subiu aqui, eu falei, Pai, que ele corte a cabeça primeiro. E aí eu falei, não, eu não quero falar nada, porque senão eu vou estimular. Obrigada, irmão. Obrigada. Agora vai você lá. Decide qual você vai cortar.
e ela representando todas as mulheres. Glória a Deus. Que nós possamos avançar cada vez mais, proclamando, transbordando, gerando cura. Gerando cura. Porque nós mulheres somos geradoras. Que nós possamos gerar ambientes de cura. Talvez no café com a tua irmã, no bate-papo tão inocente. Que o Espírito Santo te conduza para que você coloque as palavras certas, que você consiga abrir as portas da sua irmã e ela ali, num bate-papo descontraído, no café da tarde, ela sente no teu braço o acolhimento, ela sente no teu braço o amor de Cristo junto. E que nós possamos, como mulheres, eu falo, a gente tem que entender que nós somos as geradoras e precisamos geralmente disso, voltar à essência, voltar à essência dos cafés da tarde, de papos aonde se fala de Jesus, se fala de transformação, se fala, e com isso, no falar aí uma com a outra, as coisas vão acontecendo, a própria presença de Jesus cura. Aleluia. Quando vê, tudo se resolve. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E foi tão legal quando você levantou, porque a gente está aqui, a gente observa. Você todo atencioso ali, tirando foto, observando. E você pegou exatamente aqui. Que você seja agente de transformação. Que o Pai te transforme de uma maneira que você não vai nem compreender. E Ele vai te mostrar sonhos que você, meu Deus, como eu falei aqui, viver sonhos que você não teria nem audácia de sonhar. Mas o amor do teu Pai, Ele vai mostrar para você e vai compreender. Não importa o que te fizeram, entenda que isso tudo vira tesouro. É tesouro. É uma pedra mais preciosa que você tem aqui dentro. Que Deus te restaure e aumente a tua fome. Mas uma fome que você não vai nem entender, você não vai nem compreender. E que cada vez mais essa porta, essa fonte, seja agente de cura. As pessoas não vão nem compreender quando você falar, e você não é, como assim? E cada vez mais você tem essa fome dentro. Não desista. Não desista. Persista. Persista em tudo que você tem que fazer. Existem homens lá dentro que precisam de homens que a alma fala, a alma apresenta. Homens que demonstram o seguinte: não adianta o arcabouço que foi montado, não adianta o arcabouço que você não pode isso, você não. Somos filhos de Deus e como os filhos o Pai nos projetou. O Pai cuida de dentro da gente. O Pai transforma tudo aqui dentro. E transforma por um tempo muito, muito lindo. Continue. Eu tenho hoje para te dizer isso. Persista. Que a tua sede e a tua fome aumente de uma maneira que você não vai compreender. Que dentro desses cinco pessoas que você mais anda, você já é aquele incendiado. Que as pessoas falam assim: não, eu só transbordo, eu só consigo falar desse amor de Cristo, desse amor de um Deus que pega tudo e transforma. Queria passar aqui. Eu agradeço a casa, agradeço a pastora, agradeço. Vocês estão de parabéns. Continue honrando os seus pastores, continue honrando a casa de vocês. Porque são poucos lugares que têm falado, mas eu creio em nome do Senhor Jesus. E muitas pessoas vão ser o diferencial dentre as 5. Que vão queimar de uma maneira que falar de Cristo Jesus
É algo gostoso. Falar sobre ressignificação. Falar, meu Pai transforma, porque me transformou. Começou comigo. Se Ele fez comigo, Ele pode fazer com você. Se Ele me transformou, Ele pode transformar você. Se Ele fez tudo novo, Ele pode transformar. Agora entenda a sua responsabilidade. Deus faz e vai continuar fazendo porque Ele sempre fez. Agora, precisamos ser responsáveis. Obrigada. Amém? Glória a Deus, né? Deus é maravilhoso. É como eu sempre digo, às vezes nós como igreja, a gente não entende muito algumas coisas que Deus quer fazer. E a gente é sincero. Essas perguntas que você disse que fez para Deus, eu sempre faço. Eu digo, Senhor, Tu nos colocou num lugar, né? Numa comunidade pequena, simples, que eu sei que 80% às vezes do que a gente fala não é alcançado. Tudo isso eu tenho consciência. Mas o importante é que às vezes vem a voz e diz assim: para isso, deixa de fazer isso. As pessoas às vezes não querem, não valorizam, não dão atenção. E a resposta que me vem e que eu verbalizo é que eu não estou preocupado com quem quer, ou quem não dá atenção, ou quem não valoriza. O que eu não posso é deixar de fazer. O que eu não posso é deixar de crescer por conta de quem não quer crescer. O que eu não posso é descer a um nível que Deus já me tirou de lá. E se alguém quiser me seguir, sobe para o meu nível. Ele vai ser abençoado. Então não importa aonde Deus me colocou. Poderia dizer para alguém, poderia estar num outro lugar? Sim. Mas se aqui Deus me colocou, eu vou fazer o meu melhor. Vou continuar trabalhando. Esta igreja tem este diferencial, que é fazer e tentar fazer de vocês pessoas melhores. Melhores como pessoa, melhores como um crente, vamos dizer da forma mais básica, melhores espiritualmente, porque quando você está bem, mentalmente, fisicamente, você vai buscar a Deus de uma forma racional e você não fica limitado a coisas, a movimentos vazios, que é o que a gente vê hoje em dia. E a palavra de Deus, ela diz para nós: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quem ouvir, ouvindo, querendo que algo mude, pratique. A prática é que vai nos conduzir e vai mostrar que verdadeiramente nós alcançamos, nós crescemos, nós queremos, e assim vai. Na listagem das pessoas que estavam marcadas, tinha um número grande, né, Andréia? 47. Mas você vê, necessitados, mas a água corre, o rio corre, né? Aproveita dele quem quer. E no dia que o rio seca, nós tivemos uma experiência aqui esses dias, né? A cachoeira secou, vamos dizer, lá em cima. Secou a fonte lá em cima. E começou todo mundo aqui no bairro a entrar em desespero. Não tem água, vai acabar a água. E eles mandaram uma foto lá de cima, seco, só pedra, um riquinho de água. E alguém dizia: como vai ser? A igreja Betânia
ela traz a vocês. Talvez não traga a vocês o que muitas pessoas buscam. Muitas mídias, muito oba-oba, muitos conjuntos. Ela traz para você o que você precisa viver, sobreviver, com reservas, com água que não vai faltar, que vem da fonte. A fonte que é Deus, de um evangelho verdadeiro, de um evangelho que salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Não existe outro evangelho que esta igreja prega. Então que você possa entrar por esse caminho, que é o caminho que Deus tem colocado para nós, para seguirmos juntos até Canaã celestial. Esse é o nosso propósito maior, nosso objetivo maior. Que Deus continue abençoando. E amanhã, se Deus assim permitir e nos der o presente da vida, estaremos aqui, fechando esta conferência com o perdão. Não foge não, meu irmão. Não foge não. Porque o perdão é o fechamento. É o fechamento para você poder caminhar agora livre das amarras, das correntes. Amém? Que Deus nos abençoe. Deus abençoe, querida. Isso é uma lembrancinha. Que você possa ficar mais cheirosa ainda, né? Como eu gosto de ficar cheirosa, mas todo mundo gosta, né? Que você possa usar com bastante carinho, porque foi dado com muito carinho. Bom, querida? Deus abençoe. Uma palma para Jesus, amém? Glória a Deus. Nós vamos encerrando. Agradecendo a Deus por essa noite. Pastor, pode orar para encerrar? Agradecido seja o teu nome, Senhor. Porque o Senhor tem falado nessa noite a instrução. Nossas mentes serem abertas, a tua palavra de conhecimento entrado em nosso coração. Manifesta a sua bênção sobre cada um que está participando deste evento, desta conferência. Esses 2 dias já têm sido maravilhosos. Tem sido já libertador para nós. Muito esclarecedor. Não sabemos, andamos às cegas, mas quando conhecemos, vemos a luz, e a luz ilumina o nosso caminho, para não cairmos em buracos, para não cairmos nas mesmas condições de vida que traz o fracasso, que traz a tristeza, que traz o embaraço, que nos impede, que nos bloqueia, que impede a nossa caminhada. Glória a Jesus. Nós agradecemos porque esta noite, mais uma vez, o teu Espírito se fez presente. E ele esquadrinhou a nossa vida mais uma vez, mostrando para cada um que está aqui o que precisamos fazer para ter uma vida melhor, uma vida mais digna, onde nós possamos caminhar e viver da melhor maneira possível e sermos cristãos de verdade, e não apenas de boca, mas de alma, de coração. Em nome de Jesus, leva este povo na tua paz, guarda cada um que veio de todos os perigos e vai trazendo à mente de cada um a lembrança daquilo que ouviu. Possamos guardar e colocar em prática
que trouxe esta palavra, ela continue firme neste propósito. Porque é um propósito divino, é um propósito que não há preço, que faça algum bloqueio, algum tipo de obstáculo. Não, é uma missão que enaltece o teu nome, é uma missão que enaltece a pessoa, é uma missão que leva as pessoas a serem pessoas diferenciadas, transformadas não só de boca, mas do fundo da alma no seu coração. Porque tudo começa, Senhor, no nosso coração. Leva-nos então a ter esse entendimento, a compreender e que ela possa continuar sendo esta bênção, esse canal de vitória, canal de libertação para muitas pessoas. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.